Bom, gente, para finalizar os métodos de conservação, né, vamos continuar falando um pouquinho sobre os métodos de conservação por adição, né, de elementos, que são os aditivos. Então, temos também os edulcorantes, que são substâncias diferentes dos açúcares, né, e conferem sabor doce aos alimentos, né, quando eu vou estar produzindo produtos dietéticos, por exemplo. Os espessantes são substâncias que aumentam a viscosidade dos alimentos, são bastante utilizados nas indústrias. Os gelificantes também conferem a textura a produtos através da formação de gel, são bastante utilizados na indústria. Os estabilizantes são substâncias que tornam possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis em um alimento. Por exemplo, se a gente utiliza uma suspensão, né, uma maionese, por exemplo, que nós vamos adicionar, né, um produto que é miscível em água e outro que não. Então, o que eu vou utilizar, né, para fazer com que esse alimento continue ali junto? É um produto estabilizante. Nós temos também os aromatizantes, né, que são aquelas substâncias que vão reforçar o aroma ou conferir o aroma aos produtos alimentícios. Os umectantes são substâncias que protegem os alimentos da perda de umidade quando eles estão em um ambiente com uma baixa umidade relativa. Nós temos os reguladores de acidez, são substâncias que alteram ou controlam a acidez de determinados produtos. Os acidulantes, que aumentam a acidez ou conferem um sabor ácido aos alimentos. Nós temos os emulsionantes ou emulsificantes, que tornam possível a formação ou a manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais fases, que são immiscíveis. Nós temos os agentes de firmeza, que são substâncias que tornam ou mantêm os tecidos de frutas, hortaliças firmes e crocantes, né? Isso é bem importante também quando um produto é industrializado. Esses agentes de firmeza, eles também podem interagir com agentes gelificantes para produzir ou fortalecer um gel, tá? E temos também os aditivos sequestrantes, que são substâncias que formam complexos químicos com íons metálicos, também são bem utilizados na indústria. Os estabilizantes de cor são substâncias que estabilizam, mantêm ou intensificam a cor dos alimentos, certo? São bastante utilizados também. E as substâncias espumantes são aquelas que, ao contrário dos anti-espumantes que a gente viu, os espumantes eles possibilitam a formação ou a manutenção de uma espuma, né? Quando eu preciso disso no meu alimento, seja um alimento líquido ou sólido. Bom, gente, por adição de elementos, nós temos os aditivos que nós vimos, temos o sal também, né? O sal é um dos processos mais antigos que é utilizado para a conservação de alimentos. É utilizado para conservação de carnes, como charque, carne de sol, pescados, como bacalhau. Também é utilizado em produtos derivados do leite, como manteiga e queijo, e produtos de origem vegetal, como chucrute, picles e azeitona. Então, esse processo, por adição de sal, é muito utilizado e ele tem como função o que, então? Inibir o crescimento de micro-organismos nos alimentos, né? Por conta também que ele reduz em muitos alimentos, ele reduz a atividade de água dos alimentos, como em carnes, né, como charque, carne de sol e bacalhau. Ele reduz a atividade de água desses alimentos, né, porque a adição de sal vai fazer com que a água desse alimento seja removida, consequentemente. E em outros alimentos, como azeitonas, ele também tem a função do quê? De impedir, né, que esses micro-organismos se desenvolvam, porque os micro-organismos, em geral, exceto alguns especiais que sobrevivem em altas concentrações de sal, esses micro-organismos, em geral, eles não têm a capacidade de se desenvolver, certo? Nesses meios. Temos também a conservação por adição de alimentos, que é a fermentação, que é uma modificação intencional de alimentos pela atividade de certos micro-organismos, né, para obter produtos de sabor agradável, saudáveis e estáveis, né. É aqui na fermentação que a gente utiliza os micro-organismos úteis, são os micro-organismos benéficos, né. Em um processo anaeróbico, geralmente, né, que é um processo que não
necessita de oxigênio, há uma transformação química, então, de um substrato orgânico pela ação de enzimas ou micro-organismos, isso depende, né? Os produtos, então, geralmente eles são conservados por quê? Porque esses micro-organismos presentes, eles vão abaixar o pH do meio, né? Eles vão aumentar a acidez daquele meio. Por quê? Os micro-organismos vão produzir ácido lático, ácido acético ou álcool, né? Quando estamos falando de bebidas alcoólicas. Quando eu tenho essa acidez muito elevada neste meio, os micro-organismos não vão ser capazes de sobreviver. A maioria deles. Claro que sempre tem exceções, né? Então, a fermentação é a única operação que se favorece o crescimento dos micro-organismos úteis, né? Os bons, né? Eu vou utilizar os bons para combater os ruins, né? E a fermentação ela é muito utilizada na indústria de alimentos para panificação, a produção de queijos, bebidas alcoólicas, iogurtes, produtos à base de soja, certo, gente? Então, é um método de conservação muito interessante e muito importante. Temos também a conservação por adição de outros elementos, como o açúcar. A gente viu, então, que eu posso adicionar os aditivos, o sal, eu posso fazer uma fermentação e eu também posso adicionar o açúcar. O açúcar é um agente ótimo de conservação porque ele vai aumentar a pressão osmótica do meio, né? Ele vai criar, assim como o sal, ele vai criar condições desfavoráveis para o crescimento e reprodução da maioria dos micro-organismos, por conta da concentração de açúcar naquele meio. Então, os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver, né? Em geral, esse tipo de conservação é feito em frutas, que são os alimentos mais indicados para serem conservados pelo uso do açúcar, né? Como, por exemplo, nós temos muito a nível industrial, né? Geleias, frutas cristalizadas, doces em pastas e compotas, né? Então, são os principais alimentos em que adicionamos o açúcar. E, por fim, temos a radiação, que também é outro método de conservação, né? Qual o objetivo da radiação? É conservar um produto, protegendo-o contra agentes deteriorantes, né? Melhorar características do produto, como aroma e sabor. Em frutas e verduras, a radiação consegue retardar o ciclo de maturação, então é um processo de conservação muito utilizado. A radiação ela vai depender do substrato que eu estou aplicando, do alimento que eu estou aplicando, esses raios, né? Então, quando temos em um substrato, quais são as características e modificações que serão realizadas? Em nutrientes, né? Os nutrientes dos alimentos, eles podem sofrer modificações, as mesmas que são sofridas em processos térmicos, certo? As características organolépticas do produto, né? Quais são as modificações que esse processo gera? No sabor, né? Esse processo ele vai interferir, ele vai gerar um sabor forte em carnes bovinas, né? Na cor, há uma intensidade, né, de cor por parte da radiação, e na consistência é utilizado para o amaciamento de carnes e frutas. Então, dependendo do produto que eu tenho, eu posso utilizar a radiação como um método de conservação, tá? E é importante também a gente frisar que a radiação ela é utilizada tanto para a eliminação de micro-organismos quanto de insetos, né? Ela faz com que sejam exterminados todos os insetos que podem estar contaminando aqueles alimentos. Então, é um processo novo que está sendo utilizado pela indústria, mas é um método de conservação que tem um bom potencial, né? Tem bons resultados, por isso ele também é muito importante, pessoal. Então, da aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. E na nossa aula online a gente discute um pouquinho mais sobre esses métodos de conservação. Bons estudos!